vocês? Eu sou a Elisa Oliveira, falo daqui de Manaus, Amazonas, para você, inscrito do canal e visitante, que hoje nos dá a honra de visitar aqui nesta plataforma. Hoje são 12 de junho de 2021. Hoje, muito especial, comemora-se o Dia dos Namorados, Dia de São Valentim. E também amanhã, eu não sei se isso é uma ordem que já foi preparada, mas amanhã é 13 de junho, dia de Santo Antônio, santo casamenteiro para a Igreja Católica. Agora, para os cristãos, não sei se tem muito a ver, não. Mas tudo bem, vamos seguir o calendário, seja qual for. Hoje é especial. Com certeza, você que é esposa, ou você que é esposo, ou namorado ou namorada, estará preparando algo especial para o seu amor. Com certeza. E isso é bom. Muito bom. Bem, Manaus hoje está com uma certa paz. Não sei se essa paz é aparente, mas pelo que nós temos ouvido pelos jornais, a Força Nacional chegou aqui, tem prendido muita gente, tem investigado e estamos assim em meio a uma paz. Vamos chamar, né, de paz, mas a gente não sabe ao certo. Como todos os outros assuntos, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas vamos vivendo na graça de Deus. Hoje eu vou abrir uma playlist aqui no canal, ela ainda não tem um nome, mas eu vou colocar na playlist tributo, ok? Vou falar hoje sobre a minha vida espiritual, minha vida religiosa. E eu nasci num lar cristão que professava Cristo e professa Cristo até hoje e vai processar e vai falar de Cristo sempre, sempre. Eu creio em Deus, que as gerações futuras elas vão continuar cristãos sempre, para todo sempre. E vou conversar com vocês sobre o que é salvação, sobre o que é ser crente. Primeiramente, falar dessa palavra, que é uma palavra pejorativa. Se você estudar aí no dicionário, você vai ver que crente é uma palavra errada para esse tipo de segmento da sociedade. Podemos até falar que são evangélicos ou protestantes. Eu acho que é o mais correto, é protestante. E cristãos. Uma coisa está dentro da outra. Eu sei que no meu canal tem muita gente que é católico, outros que são evangélicos, né? Outros que são de outras religiões, que vai futuramente entrar no canal. Mas o que eu tenho para falar aqui é sobre a minha pessoa, aquilo que eu penso sobre a palavra de Deus, porque primeiramente, se eu sou cristã, eu tenho que crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não tem para onde correr. Ou você crê que é a palavra de Deus, ou você não é cristão. Simplesmente. Tá? O que é salvação para mim? O que é a salvação? Porque os evangélicos, eles falam muito sobre isso. É um assunto muito falado em todas as igrejas, templos. Quando eu falo igrejas, neste momento eu estou falando de templos, instituição, que tem endereço, tem CNPJ, tem um pastor à frente, mas existe o termo igreja-organismo, que é aquela que foi Cristo quem instituiu, e quem faz parte desta igreja são todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Não só evangélicos ou católicos, mas sim todos os que creem no sacrifício de Cristo.
Tem muitos cristãos hoje que são meio cristãos. Por que eu digo que são meio cristãos? Primeiro porque não acreditam no nascimento virginal de Cristo. Para você ser cristão, você tem que acreditar no nascimento virginal de Cristo. Ele deixou Maria intacta. Mas por que, Elisa, que tu acredita nisso? Porque ele é Deus. Jesus é Deus encarnado. Porque a Bíblia, os discípulos falaram que não existe ninguém comparado a Cristo. Cristo, ele se comportou de uma forma tão diferente do resto da humanidade. E isso é divino. É simplesmente divino. Ok? E é uma coisa que eu admiro muito na Igreja Católica Romana, é crer sem nenhuma discussão que Maria ficou virgem no nascimento de Jesus. Tá? Então, quer ser cristão pelo todo, você tem que acreditar no nascimento virginal, acreditar que Jesus é o Senhor de todo o universo. Ele veio como uma criança, nasceu de mulher, porque para este mundo, para você vir para este mundo, você tem que nascer de mulher. Ok? Tem muita gente aí manipulando os genes, manipulando, fazendo clone, mas o poder de criação é do Senhor, de mais ninguém. O homem pode até manipular, mas o espírito de uma pessoa só Deus dá. E ponto final. A salvação, o que é, Elis, a salvação para ti? A salvação, ela é um presente de Deus para a humanidade. Porque eu acredito que nós somos escravos das nossas consequências. Tudo que nós fazemos nesta terra e tudo que escolhemos para nós vai ter uma consequência. Sim. E o ser humano, ele escolheu desobedecer. Nós escolhemos desobedecer. Nós não ouvimos a Deus. Deus sabia que nós iríamos desobedecer? Sabia, porque Ele é eterno. A sua característica é eternal. Ele sabe do futuro, Ele sabe do presente e Ele sabe do passado. E Ele está nesses 3 locais ao mesmo tempo. Não sei se você vai entender isso. Mas peça de Deus entendimento. Tem muita gente querendo entender Deus, mas não quer aceitar a eternidade dele. Temos que aceitar a eternidade do Senhor. Ele sabia que nós iríamos pecar. Ele sabia que nós iríamos desobedecer. E de antemão, ele preparou o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, o seu Filho, que veio ao mundo. Nasceu de mulher. Foi à cruz do Calvário. Ensinou. Ele ensinou como viver. Hoje muita gente vê o Evangelho de uma forma tão complicada. Eu não sei por que as pessoas complicam tanto o Evangelho. O Evangelho é simples. Eu sempre converso com as pessoas e digo, gente, é simples o Evangelho. É muito simples. O sacrifício de Cristo, Ele se entregou na cruz do Calvário para que as nossas consequências, o nosso futuro, fosse mudado por Ele. E eu não estou falando de circunstâncias. As circunstâncias, elas sempre vão estar presentes na nossa vida. Que circunstâncias nós estamos vivendo no momento? Nós estamos numa pandemia. É uma circunstância. Deus tem arrebatado as pessoas? Não. Algumas estão morrendo? Sim. Mas estamos vivendo uma circunstância de consequências. Consequências que nós criamos. Eu já me deparei com pessoas dizendo, culpando Deus pelo vírus. Eu digo, mas o que Deus tem a ver com o vírus?
Ah, porque ele permitiu, sim. E as consequências? E as consequências? Quer dizer que eu, como uma pessoa, um ser humano, eu faço o que é errado e não quero sofrer as consequências. É isso? É isso que você está me falando? Vamos sim. Tudo que nós fazemos e que escolhemos, que optamos. Então, o Evangelho, ele é simples. Simplesmente. É crer no Senhor Jesus, que ele veio à Terra. E o plano de salvação é esse. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, apesar das circunstâncias, apesar de todos os problemas que enfrentamos. Ele disse que não tiraria os problemas continuam. As consequências de nossas opções também continuam. Ele disse que não livraria a gente dessas coisas, de fome, de peste, não, de perseguição. Não, ele até disse que nós seríamos perseguidos e mortos pelo seu nome. Às vezes a gente tenta esconder isso de nós mesmos. Nós tentamos mentir para nós mesmos, dizendo, não vai acontecer isso comigo, não vai. Não sei. Pode acontecer. E aí, estamos preparados para doar a nossa vida para o nome do Senhor? É difícil a gente imaginar isso, muito difícil. Mas o evangelho de hoje, ele tem sido pregado com uma certo fardo. Hoje as pessoas, elas estão indo para a igreja, no caso, igreja, templo, e elas pensam que fazendo isso e aquilo outro, elas vão estar tudo bem. Elas pensam que pagando o dízimo elas vão estar bem. Elas pensam que vivendo uma vida de aparência elas estão bem. E não é isso. O evangelho não é isso. Ser cristão não é isso. Se hoje você perguntar, Elisa, tu tá indo para alguma igreja templo? Eu vou te dizer que não. Eu não estou. Mas sabe por que eu não estou? Por causa de algumas circunstâncias que eu não posso mudar. Porque se eu até mudar essa circunstância, eu vou estar desobedecendo ao meu Senhor. Olha que interessante. Então, o evangelho de hoje, ele é um fardo pesado. E eu tenho, assim, conversado com muitas pessoas, eles, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para viver. Eu digo, mas por quê? O que está acontecendo na sua vida? Ele diz, a igreja, ela está me sugando, a igreja está me tirando todo o tempo e isso tem sido um problema na minha casa. Mas por quê? Pense, pare e pense. Será que todo esse sacrifício que você está fazendo para o homem e outro, eles estão ensinando na igreja que isso é para Deus? Deus não quer isso. Deus não quer isso. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? A conversa de Jesus com a mulher samaritana foi premeditada. Deus pensou nessa conversa, porque ele sabia que essa conversa iria parar no livro sagrado, para que nós possamos ler. A conversa de Jesus com ela foi de uma explicação tremenda, porque ela perguntou de Jesus, a mulher samaritana, ela tinha muitas interrogações, e quando ela encontrou Jesus, que ela disse, não, tu és filho de Deus, tu és o profeta, onde se deve adorar? E Jesus responde com todas as letras. Com todas as letras, porque ela achava que era em Jerusalém. Ela achava que poderia ser em Samaria. Ela não podia ir para Jerusalém porque ela era samaritana. E os judeus não gostavam dos samaritanos. Veja só. Então Jesus disse, não, haverá um momento que nem em Samaria e nem em Jerusalém adorareis. Mas adorareis o Pai em espírito e em verdade. Ou
Ou seja, não tem lugar. Não tem lugar. E esse fardo pesado que se colocam nas costas das pessoas, que nem eles próprios conseguem carregar. Nem eles próprios. Hoje a igreja, eu não vi o apóstolo Paulo, eu não vi o apóstolo Pedro pregando sobre dízimo. Porque eu sei que o dízimo, ele é uma das prerrogativas dos judeus. Para ser judeu, você precisa pagar o dízimo. Você precisa cumprir toda a lei ao pé da letra. E o evangelho, ele é para o mundo todo. Como é que Jesus e o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo iriam pregar sobre algo, costume e tradição judaica para o gentil? Não. Ele tinha que pregar só o evangelho genuíno e mais nada. O apóstolo Paulo, em toda a sua vida, ele lutou contra o judaísmo e contra a filosofia judaica, que queria contaminar o evangelho. Quando você lê sobre o apóstolo Paulo, a vida dele toda foi lutando para que o cristão não trouxesse o mundo para a vida dele atual e que esse cristão fosse imune às doutrinas da lei mosaica. Pensa só. A metade das suas cartas às igrejas, quando eu falo, não estou falando de templo, presta atenção, Efésios, Coríntios, eles não tinham templo com endereço. Deixa eu explicar para você. Eles não tinham CNPJ. Quando eu falo igrejas, quando a Bíblia fala que ele enviou cartas às igrejas, ele está falando que enviou aos irmãos daquele lugar. Não tinha um endereço, não tinha um templo. Mesmo porque o cristão ele não era livre para ter um templo. O cristão ele era perseguido na época do apóstolo Paulo. Então, quando ele escrevia a carta, e a maioria das suas cartas foram escritas dentro da prisão, ele estava preso. Ele escrevia essa carta escondido muitas vezes, e para alguém que vinha visitar ele, que levava essa carta. Não era nem o correio daquela época que levava, era uma pessoa que vinha, colocando a sua vida em perigo, e levava aquela carta àquela igreja. Eles se encontravam na praça ou em qualquer outro canto e diziam, olha, eu tenho uma carta do apóstolo Paulo. Vamos nos encontrar hoje lá no subterrâneo do prédio tal. Era assim que eles faziam. E ali eles liam aquela carta e eles, é mesmo, o apóstolo Paulo está ensinando para a gente a verdade. Vamos agora levar essa carta para outros. E aí eles iam levando de mão em mão, de mão em mão, até chegar aos nossos dias hoje aqui. Porque que nós lemos, porque essa carta ela foi guardada com carinho, ela foi escondida. Pessoas morreram. Pessoas morreram para que as cartas de Paulo, para que esse livro, a Bíblia, estivesse nas nossas mãos. Muitos países não têm a Bíblia Sagrada, muitos países não têm o Evangelho de Cristo, ainda não chegou lá. O próprio Israel. É triste dizer isso? É, mas é a realidade. Ok? Então, hoje o Evangelho tem pregado que devemos ser ricos. Jesus não pregou isso. Jesus ensinou que nós não deveríamos dar valor às coisas materiais, que devemos dar valor às coisas espirituais. Dá de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Ele não estava falando em ouro, prata, bronze. Ele não estava falando em nenhum bitcoins, nem reais, nem dólares.
Está falando de coisas espirituais. O bem. O viver bem com Deus. Ele estava falando isso. Ele não estava falando em ser rico. E vemos hoje uma igreja correndo atrás de riquezas. Pessoas indo para a igreja atrás de ser rico. Eu quero uma oração, a oração do empresário. Que isso, irmão? Vá trabalhar. Vá fazer por onde? Trabalhe e tenha o seu dinheiro com sabedoria. Use o seu dinheiro com sabedoria. Estude, construa o seu futuro e trabalhe de forma de sempre ter um tempo para Deus. Sempre nós temos que separar, tirar um tempo para Deus. Deus não quer o nosso dinheiro. Ele não precisa de dinheiro nenhum. E hoje, nesta pandemia, tem se provado isso. Quem é crente, quem é evangélico, quem é católico, que crê, ele continuou sendo, apesar de não ir para o templo, apesar de não estar com a comunhão com os outros, mas eles continuam. E é isso que Deus quer de nós. Ele está dizendo, eu não quero o teu dinheiro. Eu não quero que você se sacrifique por causa disso, daquilo outro, para agradar homens. Não. Hoje você vê uma igreja que sustenta homens a viverem nos seus prazeres. Antigamente não se via pastor rico. Antigamente se via pastor perseguidos. Pastores, padres perseguidos. Quando eu digo padres, tem padres que ensinam a verdade, eles são perseguidos. Fábio de Mello, ele foi um tempo discriminado por ser um padre diferente. Sofreu preconceito e ainda sofre preconceitos. Então, sempre que você se levantar para falar a verdade, você vai sofrer. Eu sei que eu vou sofrer críticas. Não tem para onde. Vamos sofrer sempre críticas porque pensamos ao contrário. Pensamos no original. Originalidade. Quando você pensa na originalidade, você pensa naquele âmago, no pretexto, no contexto, né? Então, o evangelho é simples, é as pessoas que têm complicado o evangelho. E na época de Jesus, como hoje, sempre existiram os escribas e fariseus para se mostrar que eram os sábios, para se mostrar que faziam tudo que a Bíblia mandava, a lei mandava, mas eles próprios quebravam, porque eles não amavam o Senhor. Então, se você não amar o Senhor e você viver só uma vida de aparência, não vai adiantar o teu sacrifício. Não vai. Não vai. Temos que reconhecer que Ele é o Senhor. E que apesar das circunstâncias, Ele vai continuar sendo o Senhor. Ai, irmã Elisa, eu tô orando ao Senhor há 1 ano, 2 anos, para que Ele me cure de um mal que eu tenho. Eu digo para você que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ele não disse qual era o problema que ele tinha, mas ele tinha um problema e que ele orava e que Deus não ouvia a oração dele. E você acha que você é diferente do apóstolo Paulo, é? Você é mais bonitinho que o apóstolo Paulo? É? Você acha que você é melhor do que o apóstolo Pedro, que morreu assassinado pelo nome de Jesus? Você acha? Você acha mesmo isso? Que você tem que ser rico? Não.
O Evangelho não é isso. Não é riqueza. Também não pense que por você não ter nada, não quer dizer que você não precise do Senhor. Você precisa do Senhor em todas as circunstâncias. Todas. Na luta, na alegria, na tristeza. Em todos os momentos nós precisamos do Senhor Jesus. Todos os momentos. Nada, nada nesse mundo vai nos separar do amor do Senhor. Nada. Absolutamente nada. Creia nisso. E vamos continuar nesta luta. Ok?